E aí, pessoal, estamos chegando no final, hein? Que beleza, estou gravando aqui direto da escola, tá? Para a gente poder, ó, dar belas dicas aí para o terceiro formulário, tá? Vamos direto ao ponto, sem perder tempo. Boa aula para vocês aí, vamos lá. Pessoal, vamos lá para a primeira questão. Explique como se deu a formação do Conselho de Segurança da ONU e a escolha dos membros permanentes. Tá? Como vocês sabem, que o Conselho de Segurança da ONU ele é composto aí por vários membros, tá? Sendo eles 5 permanentes e outros 10 rotativos, né? Eleitos aí de forma relativamente aleatória nas votações. Tá bom, gente? Então você tem lá os Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, tá? Como sendo os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E por que, professor, que eles são esses 5 tão poderosos, né? A própria pergunta já responde, né? No contexto em que eles foram escolhidos ali, no pós-Guerra Fria, era interessante ter forças dos dois lados, né? Você tinha ali a China e a Rússia, né? Que no caso, naquele contexto ainda era a União Soviética, né? O carro-chefe da União Soviética, tá? E do outro lado você tinha França, Estados Unidos e Inglaterra, né? Reino Unido, do ponto de vista do lado mais capitalista da coisa, né? Então, no contexto da Guerra Fria, você teve esse equilíbrio de forças aí para escolher dos dois lados aí os países mais poderosos, militarmente falando, né? Para tomar decisões no Conselho de Segurança de forma mais efetiva, com o poder de vetar, né? Decisões. Tá bom? Então, como está escrito aí no textinho, ó, os membros permanentes podem usar o direito de veto, podendo assim bloquear as decisões do Conselho de Segurança, mesmo que nas votações o número mínimo de 9 votos favoráveis em 15 possíveis seja atingido. Tá bom, gente? Então, é muito poder para esses 5 membros permanentes aí. Tá joia? Pessoal, é muito importante, já vimos também esse ano, tá? Esse tema. As duas principais câmaras da ONU, os dois principais órgãos da ONU, né, os dois principais colegiados da ONU, justamente o primeiro aí da foto de cima, o Conselho de Segurança da ONU, tá? E o de baixo, você percebe que tem um número maior de participantes, né? Você tem aí a Assembleia Geral da ONU, tá? Então, visa, né, essa questão aí do estabelecimento da paz mundial, que é um dos objetivos principais da ONU, tá? Principais, iniciais, né? E embaixo você tem a Assembleia Geral, que é tida também como Câmara Democrática, onde todos os 193 membros votam, né, de forma equivalente, independentemente da sua condição econômica, social, seu status de desenvolvimento ou não. Tá certo, gente? Então, por esse motivo, nós temos aí essas duas principais câmaras, esses dois principais órgãos da ONU, Conselho de Segurança e a Assembleia Geral. Pessoal, função principal, função precípua do Conselho de Segurança da ONU, tá? Nós temos aqui, né, uma belíssima foto aí dos capacetes azuis, né, uma participação brasileira aí em forças de paz da ONU, tá? Então, como o próprio nome diz, né, forças de paz, né, a função do Conselho de Segurança da ONU é tomar decisões no sentido de evitar guerras, né, promover a paz e, em alguns locais, promover intervenções aí que vão apaziguar situações internas em determinados países. Tá? Então, função aí visando a paz mundial. Beleza? Pessoal, o Rio Nilo, né? Rio Nilo, ele é muito importante para a população egípcia, como você pode observar nesse mapa aí. Ele vai nascer ali na porção central africana, próximo ali à região da República Democrática do Congo, né? E vai progredindo em direção ao norte, tá? E vai desaguar no mar Mediterrâneo, né? Percorre mais de 6 mil quilômetros de extensão aí, tá? Até desaguar no mar Mediterrâneo, né? E veja
que por último lá, depois de passar pelo Sudão, tá? Ele passa pelo Egito, né? Cortando o Egito ali basicamente de norte a sul. Né? Então, ele é a principal fonte de água de um país que está em pleno deserto do Saara. Né? E aí você percebe que, por exemplo, Cairo, no Egito, é uma das maiores aglomerações humanas dentro do continente africano, superando aí os 10 milhões de habitantes, tá? No meio do deserto. Então você fala assim, poxa, o deserto ele é ermo. Depende. Alguns locais que têm oásis, alguns locais que têm grandes rios, vão ter grandes atrações populacionais, justamente pela presença da água. Tá? Uma característica interessante é se falar do Rio Nilo, que no seu regime de cheias, o nível das águas sobe até 10 metros. E aquele material, aquela lama que está lá no fundo do rio, né, na época das chuvas, no verão, tá? Ele vai se misturar com o resto da água do rio e o rio vai transbordar. Quando o rio volta para o seu nível normal, depois da época das chuvas, as margens do rio Nilo ficam úmidas e abastecidas com esses nutrientes que vêm dessa lama escura que estava ali depositada no fundo do rio. Então, você tem ali um fertilizante natural. Né? O rio Nilo, além de abastecer com água, ele fertiliza o solo. Né? Ele é o adubo natural do solo. E aí vai ter a mágica ali daquela plantação ao longo das margens do rio Nilo. Tá bom, gente? Então, importantíssimo aí para a população egípcia, o rio Nilo. Beleza? Pessoal, então você tem aí, ó, os paralelos, né, que cortam o continente africano. Esse mapa, ele mostra aí, né, lá no meio da África, a gente já falou bastante disso, né, a linha do Equador cortando ali, passando lá pela República Democrática do Congo, pelo Quênia, né, e aí você tem lá em cima, perto do Egito, da Líbia, da Argélia, Saara Ocidental, Mauritânia, o Trópico de Câncer. Lá embaixo, passando pela Namíbia, Botsuana, né, Madagascar, Moçambique, você vai ver o Trópico de Capricórnio. Tá bom, gente? Então, por que a África ela é chamada de continente espelhado? A gente também trabalhou isso bastante. A linha do Equador, cortando o continente basicamente ao meio, os climas, por conta do ângulo de incidência da luz solar, os climas vão se repetir para o norte e para o sul na mesma proporção. Então você tem clima equatorial no meio do continente, depois você tem semiárido, depois você tem tropical, né? Depois você tem desértico, depois tem mediterrâneo e mediterrâneo lá embaixo. Né? Então os climas vão se repetindo, mantendo basicamente a mesma proporção de distanciamento para o norte e para o sul, partindo-se da linha do Equador. Por isso, ela é apelidada de um continente espelhado do ponto de vista climático, tá, gente? Pessoal, divididas pelas características étnicas, históricas e culturais, existem duas regiões africanas, caracterizam. Então, as duas regiões estão aí no mapinha, a África do Norte e a África subsaariana. A África do Norte, gente, ela, por estar no norte, ela também é chamada de setentrional. Tá? Ela tem uma forte influência islâmica, daí ser chamada de África Islâmica, né? Muito grande a presença de muçulmanos aí nessa região. Tá? Ela também é chamada de África Branca, né? Porque teve uma influência muito grande dos árabes que vieram ali pelo Egito, partindo do Oriente Médio, e dominaram algumas áreas aí no passado. Então houve um grande processo de miscigenação entre árabes e negros africanos, formando uma população com pele relativamente mais clara, daí apelidá-la de África Branca. Né? E já a porção laranjada do mapa aí, que a gente chama de África subsaariana, ela recebe esse nome porque está abaixo do deserto do Saara. Né? O deserto do Saara fica na parte norte, e também a parte norte pode ser chamada de saariana, essa outra parte aí de baixo pode ser chamada de subsaariana. Tá? Essa parte subsaariana está no centro e no sul do continente, por isso ela é chamada de centro meridional. Tá? E nessa região subsaariana, você tem aí em torno de 81% da população do continente, e no norte você tem cerca de 19%. A porção subsaariana tem um mosaico cultural, linguístico, étnico, tá? E você tem ali um predomínio da religião cristã animista, né? Juntamente com outras religiões, formando ali um sincretismo religioso, uma mistura
de pensamentos religiosos dentro de uma religião só. Tá bom? Então, é que você pega ali da fusão do cristianismo com o animismo, você tem a Umbanda, você tem o Candomblé, que são religiões afro-brasileiras aí. Tá certo? Pessoal, a questão 7 acabou acidentalmente sendo respondida no item anterior, né? Pergunta-se aqui, ó, por que a África setentrional é chamada de África Islâmica? Tá? Então, setentrional, você já sabe que é aquela porção do norte do continente, né? Ela é a África Islâmica. Eu peguei aí uma foto de mulheres egípcias, né, fazendo um protesto, tá? Todas de burca, aí você percebe essa questão, essa vestimenta relacionada ao islamismo. Tá? Então, ela é chamada de África Islâmica justamente pelo predomínio da religião islâmica nessa porção do continente, herança aí da ocupação árabe desse local. Por favor, não me diga que todos os árabes são islamitas, tá? O que eu quero dizer é que a maioria dos islamitas são de origem árabe, mas nem todo árabe é islamita, tá certo? Então, você tem essa região aí, por esse motivo, apelidada também de África Islâmica. Pessoal, na questão 8, pedido aí para se relacionar a agricultura predominantemente de exportação à insuficiente oferta de alimentos na região subsaariana da África. Lembre que essa relação aí, ela está dita para uma porção do continente, não é para o continente inteiro. Porque se você pega o norte do continente africano, né, a gente acabou de falar dela ali, da África Islâmica, ou África Setentrional, ou África Branca, lá você vai ter um predomínio de agricultura de subsistência. Tá? Aqui, na porção centro-meridional, na porção subsaariana, aí sim nós vamos ter um predomínio de agricultura de exportação. Tá? E essa agricultura de exportação, ela acaba diminuindo a oferta de alimentos. Tá? Ela acaba diminuindo a oferta de alimentos interna, né? Porque esses alimentos vão ser mandados ali para outros continentes, principalmente o continente europeu. Tá? Então, isso dificulta para as pessoas mais pobres comprarem seus alimentos e aí acaba sendo uma das causas da fome no continente africano, principalmente na região subsaariana. Tem até aquela frase que a gente usou muito em sala, que diz que os africanos plantam o que não comem e comem o que não plantam. Né? Isso quer dizer o seguinte, na região subsaariana, muito do que é produzido não é para ali ser consumido. E muito do que ali é consumido vem de outros locais do planeta. Por exemplo, da Ásia Central, alguns alimentos que são comprados para abastecer as fazendas e seus respectivos funcionários. Né? Você tem uma fazenda de algodão, aquele algodão vai ser exportado para a Europa, né? E aquilo que vai ser comido pelos funcionários vai vir de outro local, bem mais barato do que se fosse plantar naquele próprio local. Tá bom, gente? Para finalizar, nosso bate-papo aqui de revisão, tá? Região do Magreb, né, gente? Magreb africano, tá? A palavra Magreb, olha aí no textinho, ó, de origem árabe, significa onde o sol se põe, ou seja, ocidente, né? Oeste, tá? Veja que realmente, dentro do norte da África, está ali mais para o oeste do continente, né? Trata-se da região mais ocidental de predomínio de religião islâmica, até onde o mundo islâmico domina no ocidente. Tá bom, gente? Então, composto aí pelos territórios da Argélia, Tunísia e Marrocos, tá? Você tem uma famosa região do Magreb, ok?